Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente quinta-feira para todos nós. Meus irmãos, que hoje Deus, nosso Pai, possa abençoar a todos os lares da nossa fraterna humanidade, abençoando o lar de cada um de nós, concedendo paz, harmonia nas relações com a nossa família, concedendo dentro de cada coração a gota de amor. E que hoje nós possamos iniciar o nosso dia mais em paz, mais serenos, começar o nosso dia com ânimo para continuar a nossa jornada na nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Nem sempre a jornada da vida é fácil. E uma das coisas que mais pode acontecer conosco é nos depararmos com a força do desânimo. O desânimo, ele é uma força que ele bate na porta da alma de todos nós. Mas abrir-se para o desânimo ainda é uma escolha nossa. Então, frequentemente, a gente pode se deparar com o desânimo em várias questões e em vários cenários da nossa vida. Mas hoje aqui nós gostaríamos de falar com esse desânimo no serviço para Jesus. Com esse desânimo com o serviço com o Espiritismo. Fato é que todos nós, quando nos abrimos a Jesus, quando nós iniciamos até mesmo os trabalhos dentro da doutrina espírita, somos domados por ânimo, por uma boa vontade, por uma alegria em servir. Mas pode acontecer de, com o passar do tempo, o brilho nos olhos ir se apagando nesse serviço a Jesus. E a gente começa com um desânimo aqui, uma falta de vontade ali, a gente começa a se afastar um pouco. E quando esses sinais eles começam a aparecer, precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. E muitas vezes esse desânimo ele vai surgir porque estamos enfrentando um problema, porque estamos enfrentando uma dificuldade. Às vezes é uma dificuldade em casa, às vezes é uma dificuldade no trabalho, um problema na família. E isso vai trazendo um desânimo, às vezes, para o nosso coração. Um desânimo de estar ali na doutrina, um desânimo de estar trabalhando para Jesus. Afinal, estamos às vezes gastando tanta energia, nos empenhando tanto para resolver outros problemas exteriores, correndo com outras coisas na matéria, que às vezes no momento que a gente tem para trabalhar na doutrina espírita, para trabalhar para Jesus, estamos sem força, estamos desanimados. Então devemos nos atentar muito a isso. Fato é, meus irmãos, que quando o desânimo vem, nós precisamos lutar contra ele. Que seja pedir um conselho a alguém, que seja abrir o coração a uma pessoa mais experiente nesse serviço a Jesus, que pode nos aconselhar. Que seja realmente a gente elevar o coração a Deus e ter uma conversa profunda com o Pai, pedindo um esclarecimento desse desânimo que está tomando conta do nosso coração. Precisamos lutar, pedir ajuda. E hoje aqui a gente vai até compartilhar com todos nós um antídoto contra esse desânimo. Esse desânimo profundo de servir na doutrina espírita, de dar sequência na missão que aceitou, de dar sequência no trabalho assumido com Jesus. Um grande antídoto. Meus irmãos, quando o desânimo vem, há um antídoto poderosíssimo que nós podemos usar. E ele é relembrar a história de pessoas que também serviram a Jesus. Relembrar a história de pessoas que também serviram na doutrina espírita. Porque quando a gente relembra a história, os passos, busca conhecer um pouco mais a história daqueles que vieram antes de nós, é um grande antídoto para o desânimo e nós perceberemos isso. Porque todos nós
somos os trabalhadores da última hora. Antes da gente, tiveram aqueles que já trabalharam e prepararam todo o terreno. E para eles também não foi fácil. Para eles também tiveram dificuldades. Eles também enfrentaram pedrinhas no caminho, assim como nós. Então, quando a gente relembra a história deles, percebendo que a jornada também foi de dificuldades, mas eles lutaram, insistiram, não se entregaram ao desânimo, isso traz uma força de inspiração para nós também continuarmos. E isso aqui também encaixa em tudo na nossa vida. Quando a gente estiver desanimado, quando a gente estiver com dificuldade para fazer algo, vamos recorrer à história de pessoas que passaram por aquilo e conseguiram vencer e saíram vitoriosas. Isso nos traz ânimo. Isso nos traz aquela motivação de que a gente também consegue. Então hoje aqui, a gente gostaria de rememorar com muito carinho, com muito amor, um pequeno pedacinho da história do nosso amado Francisco Cândido Xavier, também conhecido como o nosso querido Chico Xavier. Hoje, estamos aqui sendo trabalhadores da seara dentro do Espiritismo. Mas antes de nós, tiveram muitos outros. E um que é muito marcante para a gente, dentre tantos, é o nosso amado Chico Xavier. Então, quando a gente relembra um pouco a história dele, o desânimo vai saindo da nossa alma. Porque nós vamos chegando à conclusão que, se Chico tivesse desanimado no meio da jornada dele, de tantos os problemas que ele enfrentou, hoje nós não teríamos tantas obras que nos auxiliam no esclarecimento. Então, graças ao Chico não ter desanimado, a gente tem muitas obras que deram aí sequência na doutrina espírita. Então eu queria rememorar aqui com muito carinho apenas um pedacinho para a gente ver como que foi a jornada do Chico. Para começar, meus irmãos, o nosso amado Chico, ele ainda quando pequenino não teve a presença materna, porque a sua mãe retornou para a pátria espiritual quando ele era bem novinho. O seu pai passava por muitas dificuldades, porque Chico tinha outros irmãos. E o pai não dava conta ali de cuidar de todos. Então Chico acabou indo morar com uma madrinha dele. Só que essa madrinha de Chico, ela não era muito simpática ao pequenino. E ela então esquecia de alimentar ele, esquecia de cuidar dele, e todo aquele zelo, todo aquele carinho que uma criança precisa nos primeiros anos de vida, ela não destinou ao Chico. Então, ela esquecia muitas vezes de alimentar ele, algo que seria o mínimo a fazer. Chico passou muita fome dessa forma. Então, é nos contado que, como criança, ele iria chorar, ele iria se revoltar. Afinal, era uma criança que estava com muita fome, porque a madrinha não alimentava ele. Então, ele chorava, ele ficava mal. Até que um certo dia, quando ele menos espera, surge assim, na frente dele, um cachorro. Mas era um cachorro tão grande, mas tão grande que parecia quase um lobo. E esse cachorro carregava uma fruta na boca. E ele vai e coloca essa fruta no meio das perninhas do Chico. Então, o cachorro ia frequentemente, fazia essa mesma ação. Levava uma fruta, colocava no meio das pernas do Chico. E aí Chico conseguia se alimentar quando ele era criança. Porque a madrinha não o alimentava. Mas esse cachorro, com certeza, um enviado dos bons espíritos de Deus, levava para ele aquela fruta que iria saciar todos os nutrientes que o corpo dele necessitava. Olha só. Chico não enfrentou só essas dificuldades desde criança, mas ele enfrentou dificuldades materiais muito profundas. Chico chegou a passar por muitos momentos difíceis de necessidade. Chico, ele também enfrentou muitas enfermidades.
dificuldades na família, dificuldade de aceitação dentro da própria família, do caminho que ele estava seguindo. E mesmo assim, ele não desanimou. Ele enfrentou problemas na família, ele enfrentou problemas com amigos, porque quando às vezes ele mais esperava, ninguém estava ali com ele. Chico enfrentou enfermidades, Chico enfrentou dificuldades financeiras e mesmo assim ele não desanimou. Chico ele passou por tantos testes, mas tantos problemas que talvez se fôssemos nós passando, a gente já tinha desistido. A gente já tinha abrido mão. Mas Chico não. Ele persistiu, ele teve muita perseverança, muita fé em continuar. Olha só, vou trazer um pouquinho aqui para o nosso dia a dia. Às vezes a gente está enfrentando um problema na nossa casa, ou o nosso serviço está muito atarefado, ou a gente tem muita coisa para resolver, ou a gente está com uma dificuldade tremenda e a gente acaba deixando isso resbalar no nosso serviço espiritual com o desânimo. Então a gente está tão focado em resolver as coisas materiais que o desânimo vem na hora de servir no espiritual. Só que vejamos Chico, meus irmãos, mesmo ele enfrentando problemas aqui, problema na família, enfermidade, dificuldade financeira, ele não desanimava no seu serviço espiritual. Ele também não se ausentava das suas tarefas materiais. Ele cumpria os seus deveres com seus irmãos, ele cumpria os seus deveres materiais, Chico trabalhava. E olha só, ele não se ausentava dessas questões materiais. Mas vejamos que ele não deixava esses problemas materiais atrapalharem em questão de desânimo no servir na vida espiritual, o servir a doutrina espírita. Tem uma outra história dele que pode também muito nos trazer inspiração para os momentos de dificuldades. Chico Xavier e mais um grupo de pessoas, inclusive uma irmã dele que se chamava Luísa, sempre ajudavam lá em Pedro Leopoldo, pertinho dali, algumas pessoas que estavam morando temporariamente embaixo de uma ponte. E essas pessoas estavam ali morando embaixo de uma ponte porque elas não tinham para onde ir. Eram pessoas passando extrema miséria, extrema necessidade. Então Chico, semanalmente, ia com essas pessoas levar ali suprimento, auxiliar aquelas pessoas que estavam morando embaixo de uma ponte. Só que certo dia, Chico, ele não tinha nada para levar. E nem as pessoas que com ele estavam. Porque vale a gente ressaltar que Chico ajudava a todos, mas ele também passava muita necessidade. E chegou um dia que nem ele tinha nada para tirar dele, para levar para essas pessoas. Chico passava muita necessidade, então ele não tinha nada o que levar. E as pessoas que faziam parte do grupo também não tinham. Então ele se viu ali num momento que ele olha e fala, o que a gente vai levar para essas pessoas que estão esperando a todos nós? E eis que, na frente ali de Chico Xavier, aparece o querido espírito Dr. Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes, olhando aquela situação, pede que Chico coloque ali algumas garrafas de água, que Bezerra de Menezes iria fluidificar essas águas e que se Chico não tinha nada para poder levar, teria ao menos água fluidificada para levar para essas pessoas. Então Chico assim faz. Ele vai levar a água fluidificada por Dr. Bezerra de Menezes para aquelas pessoas que estão tão carentes de coisas materiais, mas também carentes de amor. Quando Chico chega lá embaixo da ponte, algumas pessoas não compreendem o fato dele não ter nada para levar. Xingam ele, falam mal dele, revoltam-se, porque ele não tinha levado nada material.
Mas ele diz, olha, eu trouxe uma água para vocês. Mas as pessoas ali não entenderam, algumas delas. E eis que, quando o Chico menos espera, eis que estaciona um caminhão assim na parte de cima. Desce um homem e diz, ei, você é o Chico Xavier? E é nos contado que o Chico ele fica até meio assim, sem entender por que o homem estava buscando a ele. E o homem esclarece, olha, eu vim aqui fazer uma entrega de um supermercado lá de uma cidade tal. Não sei se o senhor se lembra, seu Chico. O senhor ajudou uma família muito importante lá da cidade de São Paulo. E essa família, ela ficou tão agradecida com a ajuda, assim, a caridade que o senhor fez em amparo a eles, que ele lá enviou para o senhor aqui esse caminhão cheio de alimento para te ajudar. Chico Xavier, meus irmãos, naquele momento, ele fica extasiado com aquela notícia. Porque o caminhão, ele tinha ali alimento que dava para saciar por muito tempo aqueles irmãos que estavam ali embaixo da ponte. E eis que o homem, Chico pergunta, mas como você me achou aqui nesse lugar? Você não sabia onde que eu estava? E o homem diz, olha, Chico, eu fui lá onde o senhor mora, lá na casa espírita onde o senhor serve. Atrás do senhor, eu cheguei lá, estava tudo fechado. Mas tinha um homem parado lá no seu jardim. E eu perguntei para esse homem se ele conhecia o Chico Xavier. E ele me disse que o senhor estaria aqui nesse momento. E pediu que eu viesse aqui então fazer a entrega. E olha, ele insistiu bastante para eu te contar que ele que me falou para vir aqui. E Chico pergunta, mas quem é esse homem? Quem que é esse homem que falou para você que eu estava aqui? E o dono do caminhão responde. Ele disse que ele chama Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ou seja, meus irmãos, o espírito Bezerra de Menezes apareceu ali para aquele homem para guiar ele para um encontro de Chico, aonde ele estaria com tantos corações necessitados ali e que aquela doação que ele estava recebendo ajudaria exatamente aquelas pessoas. Olha só, gente, como que para Chico não foi nada fácil. Às vezes a gente acha que para trabalhar no bem, que para ajudar, que para fazer o próximo, às vezes vai ser simples demais. Vai ser fácil, vai ser simples. Nem sempre, meus irmãos. Olha só, Chico. Ele ajudava semanalmente as suas pessoas. E ele enfrentava dificuldades, porque tinha dias que ele não tinha o que levar. Mas Deus não desamparava. Já pensou se Chico desanima? De frente para ele olhar assim, não tenho nada aqui hoje para poder levar para essas pessoas. Então eu vou desanimar, não vou levar, não vou lá hoje. Ah, não, hoje eu não vou comparecer. Imagina se Chico faz isso. Ele ia perder essa grande oportunidade que Deus estava enviando ali para ele, porque Deus não desampara os teus filhos que estão trabalhando em prol do bem, meus irmãos, não desampara. E Chico não desanimou. Ele insistiu, falou, não tem água frutificada para levar, então isso eu levarei. E Chico foi. Meus irmãos, a história, aqui eu contei só um pedacinho, mas a história da vida do Chico é um exemplo para todos nós de muita persistência, de muito sacrifício e de muita abnegação. Ele, que é exemplo de ser humano, de alma no bem, de servidor na doutrina espírita, ele enfrentou muitos percalços, ele enfrentou muita dificuldade, mas ele não desanimou. Então, quando a gente olha para a história dele e vê todas as dificuldades e problemas que ele tinha que se deparar, como eu disse, problema na família, enfermidade, dificuldade financeira, e ele não desistia, que isso sirva de inspiração para nós. Às vezes, a nossa pedrinha no caminho de servir na doutrina espírita é bem menor do que as pedrinhas que Chico enfrentou. E elas já estão nos desanimando. Então olhemos para aqueles que vieram antes de nós na doutrina espírita. Olhemos para a vida deles, para todos os sacrifícios que eles fizeram,
para todos os problemas que eles tiveram que enfrentar de cabeça erguida e lembrarmos que eles não desanimaram. E que o fato deles não terem desanimado é que hoje a gente encontra a doutrina espírita como uma obra tão bonita como ela é, com o auxílio de tantos irmãos que trazem através da mediunidade obras psicografadas, com espíritos que estão ali ditando, passando aqueles ensinamentos. Chico Xavier é um deles. Meus irmãos, servir a Jesus jamais foi fácil, jamais foi caminho simples, jamais foi caminho florido, mas sempre é o caminho certo, é o caminho da verdade. Por mais que haverá pedras, espinhos, que podem nos desanimar, lutemos contra esse desânimo. Se está difícil, se estamos com muitos problemas, retornemos na história e olhemos os problemas que aqueles que vieram antes de nós enfrentaram. E talvez perceberemos que os problemas deles foram tão grandes e eles tiveram tão ânimo para continuar e que a gente extraia daí a resignação para a gente não desistir, para a gente não desanimar. E isso em tudo na nossa vida também. Bom, meus irmãos, que essas histórias de hoje, que essa nossa mensagem, ela possa gerar bons frutos em nosso coração. Não desanimemos, Deus ampara a todos, e se estivermos enfrentando um período de dificuldade, de infortúnio, que a gente vê que o desânimo está chegando, vamos lutar, que seja pedir ajuda, que seja igual retornar na história e olhar aqueles que vieram antes de nós, que seja levar o coração a Deus e rogar ao Pai uma luz de esclarecimento sobre esse desânimo que a gente está sentindo. Mas não deixemos ele ali quietinho, sendo cultivado, e quando a gente menos espera, ele já tomou conta do nosso coração. Nos atentemos. Todos temos um dever, um compromisso a cumprir. Não estamos aqui meramente por destino. Na verdade, Deus escolheu exatamente esse lugar, esse dever e esse compromisso para a gente cumprir, porque Ele sabia que a gente daria conta. Então não deixemos a força do desânimo nos tirar o sentimento da vitória de cumprir esses deveres. Bom, meus irmãos, convido a todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, encerrar com Jesus, encerrar com o nosso coração elevado até a Deus, rogando muita força para que todos nós continuemos firmes na caminhada que Deus espera de nós. Meus irmãos, esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, de Luminárias. Também é uma mensagem que foi inspirada no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Bom, meus irmãos, fiquemos em paz. Nos encontramos amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Tenhamos todos um excelente dia e que assim seja.